Boa noite, pessoal. Hoje a nossa aula vai ser remota e gravada já com antecedência e depois nós podemos partir para os primeiros exercícios. Então hoje é somente o lançamento do tema Monumento Portal de Acesso de uma Cidade. E o portal de entrada da cidade como elemento para criar uma identidade independente para sua paisagem. Então o portal para nós é uma coisa relevante e ele tem que ter alguma identificação relativa à cidade que ele vai representar esse acesso. A evolução das cidades modernas, se a gente for comparar com as cidades medievais, ela pode até parecer uma textura quase sem vida. Aqui a imagem ao lado, a gente tem um exemplo de uma cidade muralhada medieval e uma das portas de entrada. Geralmente elas tinham mais de uma porta de entrada e se for muito pequena era uma só, uma porta somente. E aqui tem toda uma agitação, a cidade toda acontecia na entrada e na praça medieval, né, onde todos se encontravam. Obviamente a entrada das cidades contemporâneas não pode imitar esse sistema de entrada das cidades antigas e quase sempre muralhadas, pois se a cidade for definida como um sistema composto por várias camadas históricas, né, elas vêm de lá das épocas de Cristo e vão até o Renascimento, um pouco depois dele ainda. Então nós temos que pensar nessas camadas históricas, naturais, ambientais, culturais, econômicas. A entrada dessa cidade contemporânea não pode ser definida fora dessas camadas estruturais, que elas também têm. Não tem tantas camadas, principalmente aqui nas Américas, né, como tem as cidades europeias, mas assim mesmo tem as suas camadas. A entrada, então, ela recupera a sua identidade em associação com as camadas estruturais da cidade. E essa associação requer a identificação e o efeito que a gente vai causar nesses espaços urbanos. A entrada de uma cidade contemporânea pode ser definida, por exemplo, como um local de perspectiva. A gente tem aqui o exemplo da Estátua da Liberdade, que cada vez que a gente vê essa imagem, a gente identifica imediatamente qual é a cidade, né? Que é New York. A essência e a configuração dessa identidade deve redefinir o seu conceito na urbanização moderna. E a entrada da cidade, como parte de um todo, precisa determinar a posição de acesso nesse sistema da cidade. Aqui na imagem abaixo, a gente tem uma outra porta de uma cidade medieval. A entrada é uma janela de percepção, né, da paisagem da cidade e é um elemento para criar uma identidade independente para essa paisagem. Aqui a gente tem a Ponte Vecchio, não é uma entrada da cidade, mas é um marco. Em Florença, a gente vê o Ponte Vecchio, a gente identifica, nós estamos falando de Florença nessa imagem, na Florença, na Itália, né, na Toscana. A entrada da cidade não tem uma identidade independente da cidade, nós temos que estar conectadas com a cidade, pois a entrada é mais um elemento para a criação dessa identidade, independente da paisagem. E a entrada não é uma junta, aqui eu coloquei juntas, né? A entrada não é uma junta, pois a junta independe do exterior e do exterior. A entrada, ao contrário, é uma combinação de identidades, tá? Então eu coloquei aqui juntas, aqui a ponte do Brooklyn, também em New York, que a gente vê a ponte, a gente identifica, como a ponte, a Golden Gate lá em São Francisco, são pontes e são juntas. A gente identifica a cidade, mas ela não é um acesso, a gente não pode confundir uma coisa com a outra. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, coloquei bem forte, onde não encontrar inspirações. Alguns exemplos que eu considero maus exemplos, tá, gente? Então, aqui, provavelmente lá em Xanxerê, o Xaxim, quando a gente está indo em direção à cidade de Chapecó, no oeste catarinense, a gente tem um monumento, é um monumento do milho, um monumento de alvenaria e concreto, e é muito feio. A gente vê de longe e tal, mas é uma coisa de muito pouca criatividade, vamos dizer assim. Xanxerê, Santa Catarina.
Aqui a gente tem, na cidade de Lagoa Grande, na Paraíba, é a cidade onde nasceu o Jackson do Pandeiro, um artista, acho que já é falecido. E aí a entrada da cidade é o pandeiro. A cidade considera dessa forma que a única coisa que ela tem de interessante é o Jackson do Pandeiro ter nascido lá. Então colocaram um acesso à cidade com essa identificação, e eu acho que empobrece muito a própria história da cidade, né? Ela deve ter algumas outras coisas que possam identificá-la além do pandeiro. Aqui a gente tem no Paquistão o Markaz Gate, tem a ver com as coisas do Paquistão, provavelmente, mas aqui são livros e a representação gráfica de um edifício importante lá. Então é uma coisa muito é marcante, mas extremamente exagerada. Voltou aqui a lagoa. São José dos Pinhais, alguns gostam, né? É o acesso desde Curitiba até São José dos Pinhais. Eu considero ele também, e não tem nada aqui que me faça lembrar de São José dos Pinhais. Tem umas colunas, vocês já aprenderam colunas gregas lá, então ela aqui não é coluna nenhuma, tem alguma representação ali no capitel dela que remete lá ao passado, mas o resto da coluna não tem nada a ver. E esse globo aí também eu considero que não identifica nada. O Portal de Gramado lembra bastante de Gramado, mas eu também acho uma coisa bastante simplista, vamos dizer assim. Aqui a gente tem o portal da cidade de Olambra, que é uma cidade das flores, né, conhecida como Cidade das Flores, e no interior de São Paulo. Também acho que esse tipo de arquitetura não tem a ver com Holanda, talvez, mas nós não estamos na Holanda, né? Eu acho que ele também poderia ser, se quiser remeter com a Holanda, eu acho que deveria remeter com as flores, mas eu acho que é uma coisa bastante simplista também, como esse de Serra Negra, com essa arquitetura de enxaimel aqui, alemã, e Serra Negra tem outras coisas também que pudesse identificá-la, e um pouco mais criativa do que a imitação de uma casinha. Campos do Jordão é praticamente igual lá de Serra Negra, não dispensa comentários, perdão, aqui é Campos do Jordão, gente, não é Olambra, esqueci de trocar o texto. E essa outra de Serra Negra aqui, estão construindo ainda, eu acho que ele está muito bruto para o que a cidade representa lá. Aqui o portal de Ponta Grossa, vindo desde Curitiba, também parece muito com esse aqui de Santa Felicidade, né? Um telhadinho, eu acho uma coisa muito, muito infantil, até colegial, esse tipo de portal aqui. São Miguel das Missões, esse está um pouco mais... São Miguel tem as missões indígenas lá, é muito bonita, até os shows que tem aqui em São Miguel das Missões, acho que puseram estátuas e tal, também pode ser melhorado. Portal de Las Vegas é muito famoso, né? Essa imagem você olha e reconhece Las Vegas, tem a ver com Las Vegas, porque é tudo isso aqui. Las Vegas é uma coisa do brega, né? Do kitsch, que a gente chama, que acho que vocês vão estudar, a arquitetura do kitsch, mas ele poderia ser bem melhor do que isso. Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, a terra da Xuxa, gente. Por favor, né? Eu não vou nem comentar sobre isso. E o portal parece um parque de diversões. E aqui, Barra de Santa Rosa, é um projeto só. É um acordeão, né? Porque é a cidade de alguém famoso lá, que eu agora não me lembro quem é. É a mesma cidade da Xuxa. Então, o Portal Novo é um acordeão, que é alguém famoso do acordeão que nasceu em Santa Rosa. Aqui formas gratuitas, não tem nenhum significado nem nada, né? Tem muito disso, é bem mais contemporâneo esses portais, mas eles não têm nenhum significado, não remetem a nada. Isso aqui já está muito cansativo, né, gente? Então, discutível sobre alguns aspectos,
Fraiburgo, Santa Catarina, tem a ver com Fraiburgo, o telhadinho lá e tal, não é tão ruim, mas é discutível. Esse negócio aqui pode entrar, talvez tenha coisa de turismo, é interessante até ter alguma coisa de turismo. Alguns bons exemplos também sobre alguns aspectos. Agora pode se inspirar, mas não totalmente, né? Tem que ter a ver com Colombo, no nosso caso. Então, alguns exemplos, é um projeto. Aqui é a entrada de um túnel, né? Não é um portal de acesso da cidade. Aqui outro exemplo. Aqui é as Modus Architects Design, aqui Banyan Tree Gate no Vietnã. Esse aqui é um rio, mas é bastante forte o design, né? O Modus Architect Design também lá. Aqui é um portal e é uma passarela. Esse aqui tá bem interessante, que tem essa outra utilidade. É uma estrada. Esse aqui, uma ideia de conceito para vocês, né? Aqui o conceito, como é que ele explicou, como é que os arquitetos explicaram, como eles chegaram, a ideia que eles quiseram dar, as palmas das mãos, né? E aqui o partido arquitetônico. E aqui é uma entrada, né? Um portal de entrada da cidade. Eu acho esse aqui bom, um bom desenho. Esse aqui também. Esse aqui é muito maior, né? Só um monumento, mas tem a ver com a cidade de lá. Esse aqui também é um bom exemplo. Mostra outras imagens. Esse é parecido com aquele das mãos. Análise de referência vocês já fizeram, então não vão precisar fazer. Mas aqui eu mostro esse Banyan Tree Gate do Vietnã, que é bem legal, é um negócio interessante, muito marcante. A gente também reconhece. A gente não é um portal de acesso, mas é próximo de edifícios muito importantes aí e é muito interessante. A Eden Landscape desenhou esse portal para o projeto do Goldmark City e foi inspirado pela árvore Banyan, que é muito conhecida lá. Então foi feito esse projeto de urbanização e essas árvores funcionam como portal desse trecho aqui de nova urbanização. Então o Goldmark City é uma zona urbana de Hanoi e um complexo de 10 quarteirões com alta densidade populacional, a gente está vendo que é só prédios, né? E a missão dos designers do projeto era criar um novo estilo e um espaço ativo para todos os residentes. Então aqui mais algumas imagens. A Banyan Tree, na verdade, é uma figueira de Bengala e costumava ser uma das árvores mais populares da sociedade vietnamita. E cada aldeia foi marcada por uma Banyan Tree, imagem profunda em todas as memórias vietnamitas. Então a escolha aqui foi muito relevante. E sempre que viam a sombra da árvore, sabiam que já tinham voltado para casa. Então é super relevante eles terem escolhido como símbolo essa Banyan Tree para esse portal desse novo urbanismo aqui. Então, nós não vamos fazer essa análise de referência, mas vocês podem ir lá pesquisar aqui nesse link. Está no ArcDaily, né? E vocês têm esse nome aqui, é o Velayat Park Entrance Gate. Vocês podem ir lá e verificar. Esse é outro, né? Não é a Banyan Tree. É a outra bem legal. Aqui uma lembrança, né, de como fizemos as referências que vocês já fizeram. Então essa parte a gente já fez. Então é isso e depois a gente vai começar a trabalhar nesse projeto. Eu vou passar para vocês o local do nosso projeto, o terreno onde vai ficar e algumas vistas do Google, para vocês já começarem através de croquis, podem começar hoje mesmo a pensar e a gente vai analisar esses croquis já na próxima aula, ok?